Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Programação em Python da RBCIP, a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação para o Caminhão da Tecnologia, promovido pelo Governo do Distrito Federal. Eu sou Ítalo de Ponte, cientista de dados, e vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre operadores matemáticos e expressões, e já estou aqui com o ambiente aberto, o Google Colab. A gente vai usar, conforme a gente viu na aula passada, esse é o nosso ambiente de desenvolvimento, né? A gente vai fazer os nossos comandos aqui, os nossos programas aqui em Python. Vou ensinar vocês alguns comandos básicos e a gente vai aos poucos entendendo como usar isso para criar programas de computador em Python, tá bom? Então, primeiro, se a gente quer fazer uma operação matemática soma, não tem muita novidade. Por exemplo, a gente quer somar 10 mais 5. A gente tem 15. Simples. O operador matemático para soma é o sinal de mais. Se a gente quer fazer uma subtração, por exemplo, eu quero saber a idade ou o ano de nascimento de alguém, com base na idade. Então, por exemplo, a gente está em 2022 e alguém tem 14 anos. Essa pessoa nasceu em 2008, tá? Então, o operador matemático da subtração é o sinal de menos. Para fazer multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3, a gente usa o asterisco, tá? Então, 2 vezes 3 é igual a 6. A divisão a gente usa o símbolo da barra. Então, 10 dividido por 2 é 5. Entretanto, pode acontecer da gente ter dízimas periódicas numa divisão, como, por exemplo, 20 dividido por 3. A gente tem dízima periódica. Caso a gente não deseje trabalhar com dízimas periódicas, a gente pode fazer o arredondamento para baixo. De que maneira? 20 dividido com barra dupla. A gente vai fazer a divisão e vai retornar um valor arredondado para baixo. Uma outra modalidade é obter o resto da divisão. Por exemplo, 3 vezes 6 é 18. Sobra 2. Se a gente quiser retornar esse valor, né, o 2, que é a sobra da divisão, a gente tem que usar o símbolo de porcentagem. Tá? Então, o símbolo de porcentagem é usado para retornar a sobra da divisão. Tá bom? Outra coisa importante é que todos esses operadores matemáticos, eles também podem ser usados em textos. Tá? Na linguagem de programação Python, vocês vão ver que textos muitas vezes são referenciados como strings. Tá? Então, muita gente vai falar uma string querendo se referenciar a um texto. Tá? O texto normalmente ele aparece entre aspas para identificar que é um texto. Então, por exemplo, eu posso fazer uma operação matemática com texto. De que maneira? Olá mais Ítalo. Ele vai me retornar o valor Olá Ítalo. Ele fez uma soma de dois textos. Um outro exemplo. Imagine que um amigo seu mandou uma mensagem e você achou muito engraçada. Então você vai responder ele com hehe. Você pode fazer uma multiplicação disso. Veja que ele vai retornar um hehehehe. Tá vendo? Então, essas operações matemáticas que a gente viu para números também poderão ser usadas para texto. Tá? Outros exemplos de aplicações é o menor que e o maior que. Imagine que na entrada de um cinema existe uma limitação de faixa etária. Você não pode entrar se tiver menos do que 16 anos. Então, se você tem 20 anos, 20 é maior do que 16. Então, você pode entrar. Essa função ela vai retornar esse texto, true. O que isso quer dizer? Quer dizer verdadeiro. Lembra que lá no começo do curso eu falei
que a gente vai ver muitas palavras em inglês e eu iria traduzir ao longo do tempo. Então, quando você compara dois números, 20 é maior do que 16, true, está dizendo que sim, é maior. Agora, 14 é maior do que 16? Falso. Esse false é mais fácil de saber, né? Ele parece muito com falso. Então, não, 14 não é maior do que 16. 16, ele é maior do que 16? Também não. Ele é igual, não é maior. 17. 17 sim, ele é maior do que 16, então vai ser true. Bom? Caso você queira usar o maior igual também, veja, 16 não é maior do que 16. Vou mudar aqui. O 16 é maior igual que 16? Sim, né? Ele é maior ou igual. Então, 16 é igual a 16. Por isso que aqui é true, por isso que aqui é false. Então, essa é a sintaxe. Você também pode perguntar de uma outra maneira, por exemplo, crianças estão sendo vacinadas acima de 5 anos. Então, você quer saber, meu filho com 3 anos pode se vacinar? Então, vamos lá. 3 menor que 5. 3 é menor que 5, então a criança não poderia se vacinar. Tá? Ou menor igual 5, menor igual que 5. 5 é igual a 5, então true. 6 é menor ou igual que 5? Não. Tá? Então, você pode fazer essas comparações matemáticas usando também o símbolo de maior, menor, o símbolo de maior igual ou menor igual. Tá bom? Vamos ver quais outros operadores que a gente pode usar aqui. A gente pode usar também outros operadores como o de igual. Né? Comparar. Dois valores são iguais. Por exemplo, 5 é igual a 5. Ele vai dizer que sim. Tá? 7 é igual a 5. A gente usa esse igual para perguntar ao computador se duas coisas são iguais, tá bom? Lembrem-se disso. Então, 7 é igual a 5? Falso. Não, claro que não. Como também você pode perguntar ao computador se duas coisas são diferentes. Por exemplo, 7 é diferente de 5? Sim, são diferentes. Então veja aqui que a gente já viu novos operadores. Maior, menor, maior ou igual, menor igual. Esse aqui a gente está comparando se dois valores são iguais. E esse aqui a gente verifica se eles são diferentes entre si. Tá bom? Deixa eu ver aqui outros operadores que a gente pode usar também. Bom, a gente pode ter valores em variáveis. O que isso quer dizer? Eu posso ter uma variável chamada idade. Isso aqui não é um string, é o nome de uma variável. E ela tem o valor 14. Tá? Então, idade agora possui esse valor, 14. Quando eu digitar a idade, ele vai me mostrar esse valor. Agora, eu posso dizer, essa pessoa aqui fez aniversário. Como eu posso representar isso? Eu posso dizer, essa pessoa agora tem idade, ela tinha mais um. Ela acabou de fazer aniversário. Quando eu verificar o novo valor de idade, agora ele vai ser 15. Porque ela acabou de somar um ano de vida na idade. Outra operação matemática que eu posso fazer também, para simplificar, é simplesmente usar isso. Idade mais igual 1. Esse mais igual vai adicionar 1 na variável idade. Então, agora eu vou ter o valor 16. Tá? Criar variáveis ajuda você a programar, pois você pode ter valores dinâmicos no seu programa e esses valores serem alterados ao longo do seu código. Outra coisa importante da gente falar também é a ordem de execução. O que isso quer dizer? Vamos supor, em uma mesma linha, a gente pode ter os seguintes valores. 2
mais 3 vezes 4. Qual resultado você espera dessa operação? Se você pensar em fazer essa multiplicação da esquerda para a direita, você teria 2 mais 3 é igual a 5, vezes 4 é 20. Porém, esse não é o resultado que vamos obter aqui, não é 20. Por quê? Porque o operador de multiplicação ele exerce maior ordem de prioridade no momento da execução. Ou seja, antes do algoritmo executar a soma do 2 mais 3, primeiro é executada a multiplicação. Então, 3 vezes 4 é 12, mais 2 é 14. Tá? Então, o resultado aqui é 14. Caso isso não esteja tão simples para você, e você se sentir um pouco confuso, você pode usar parênteses. Esses parênteses vão te ajudar a identificar qual é a operação matemática que vai ser realizada primeiro. Caso você queira forçar o programa a executar a soma primeiro, você pode usar os operadores, os parênteses, nessa primeira ocasião da soma. Então, primeiramente a soma vai ser realizada e depois a multiplicação. E aí sim teremos o resultado da multiplicação igual a 20. Uma dica que eu dou é que não use os parênteses de maneira excessiva. Como você é um aluno que está começando, usar os parênteses aqui pode te ajudar a entender por que a operação matemática está sendo feita dessa maneira. Porém, eu não recomendo que você fizesse algo como isso, adicionasse mais parênteses. Veja, na minha opinião, ficou um pouco mais difícil de ler esse código aqui, tem muitos parênteses abrindo e fechando. Esse aqui está mais simples e você observa que o resultado é o mesmo. Isso é uma dica de programação, tá bom? Então, como exercício, eu queria que vocês fizessem um pequeno exercício aqui muito simples. Imagine que eu tenho um retângulo cujo comprimento dele é 5 centímetros. Então, comprimento é 5, largura é 2. Tá? Como eu calculo a área desse retângulo? Lembrando, a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, simplesmente aqui seria comprimento vezes a largura, usando o símbolo do asterisco para fazer a multiplicação. Tá? Quando eu calcular essa multiplicação à área, eu vou ter que a área é igual a 10. Exatamente igual ao comprimento vezes a largura. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente viu todas as operações matemáticas que são utilizadas em Python, os operadores de somar, subtrair, multiplicar, dividir, a divisão sem dízima periódica, o módulo, que é o resto da divisão, usando o sinal de porcentagem. A gente viu também que é possível fazer operações matemáticas usando string. A gente conheceu dois termos novos aqui, que é o true e o false, lembrando que são termos em inglês, que significam verdadeiro ou falso. Tá? A gente usa isso aqui em operações como comparar dois valores, usando maior ou menor, maior igual, menor igual, o igual igual, para comparar se os dois valores são exatamente iguais, e o diferente, que é a exclamação igual, nos retorna isso. A gente também viu como declarar uma variável, a gente altera uma variável e alterando o valor de uma variável de uma maneira mais simples, tá? Sem precisar repetir o nome da variável. A gente viu também a ordem dos operadores matemáticos e o uso dos parênteses para deixar o seu código mais organizado. Por fim, a gente terminou aqui declarando duas variáveis, o comprimento e a largura, e calculando uma área de um retângulo usando essas duas variáveis. Tá bom? Pela aula de hoje é só. A gente vai continuar avançando no entendimento dos comandos de Python para que vocês aprendam a programar de um jeito fácil e rápido. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.